Primeira parte. Mensagem número 16 do livro A Vida Escreve, ditado pelo Espírito Hilário Silva Avaldo Vieira. Título da mensagem: Instantâneo. João Marques pregava com fervor. O tema era a tolerância. A assembleia, enlevada, bebia-lhe o verbo, num deslumbramento de luz. Suportemos os golpes do destino. Suportemos a calúnia e a ingratidão, a dificuldade e a lágrima. O auditório vibrava. Nisso, pequenina bruxa dourada voeja na sala e toca de leve o rosto do orador. João Marques vacila, interrompe-se. Num átimo, toma a minúscula borboleta noturna e, visivelmente irado, esmaga com o pé e prossegue a preleção. Mais tarde, o círculo é reduzido, apenas alguns companheiros e o médium Macedo. Batista, o presidente da instituição, agradece as bênçãos da noite. Era o 10º aniversário do templo e o salão estava cheio. No clima de júbilo geral, comunica-se Nuno, o orientador desencarnado, controlando o médium. Saúda os amigos. Complacente, otimista, explana fraterno sobre os méritos do trabalho. Quando está prestes a despedir-se, João Marques arrisca: Meu amigo, julga que me conduzi a contento na palestra? Como não? Replica sorridente o instrutor. Você estava muito bem inspirado, feliz. E não tem apontamento a dizer? O benfeitor pareceu refletir um minuto e concluiu: Marques, já que você faz questão do apontamento, não posso omiti-lo. Você falou sobre a tolerância brilhantemente, mas pensemos um pouco. Se não podemos suportar pobre borboleta a nos beijar respeitosamente a testa, como suportaremos as pancadas justas da vida? Primeira parte, mensagem número 17 do livro A Vida Escreve, ditado pelo Espírito Hilário Silva Avaldo Vieira. Título da mensagem: O Conto da Mosca. A impaciência é vício grave, falta de caridade para consigo mesmo. Por isso afirmava Jesus: Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Isso quer dizer que o homem sereno desfruta o privilégio de mais extensa vida no corpo. Jerônimo, o benfeitor espiritual, falava pelo médium com grande acerto e continuava: O suicídio indireto é muitas vezes praticado pelos contores da intemperança mental. Em muitas ocasiões, basta um momento de indisciplina e a morte surge por nonadas. A sessão terminou e todos exaltaram a excelência dos conceitos ouvidos. E Fraga, o contador de vários estabelecimentos comerciais, coçando nervosamente a cabeça, exclamou risonho: Tão bons conselhos, tão bons conselhos. No outro dia, porém, o mesmo Fraga, entre os livros do escritório, no calor da tarde, via-se atarantado. Leve mosca zombava dele, procurando-lhe a calva. O zeloso contador tentava alcançá-la com um tabefe. Aqui e ali, mais nada. A maneira da personagem de Fedro castigava improficuamente a si mesmo, sentindo que ela se alojava, provavelmente pela 20ª vez, entre os seus raros cabelos. Bateu fortemente no próprio crânio. A pancada, no entanto, fê-lo cair. Socorro! Aflição! Ocorrera a ruptura do vaso importante no cérebro, e Fraga, em poucas horas, se viu desencarnado. Quando acordou espantado, no regaço do piedoso Jerônimo, ao conhecer a própria situação, gritou afobado:
E agora, meu Deus, que fazer? O amigo espiritual, todavia, informou calmamente. Você já se encontra fora do corpo de carne há 2 meses, mas apenas agora toma acordo de si. Já estudamos seu caso, você estava avisado quanto aos perigos da impaciência e caiu. Mesmo assim, no conto da mosca. Suicídio indireto, meu caro. Suicídio sem nenhuma razão de ser. E você ainda dispunha de 11 anos pela frente para trabalhar junto aos homens. E agora, o que eu faço? O benfeitor espairou o olhar pela casa de socorro terrestre em que se achava e esclareceu. Já expliquei o problema aos nossos maiores, pela vida correta que você levou. De certo não merece o pavor das regiões abismais, mas também não está habilitado para subir. Ficará aqui mesmo. Aqui onde? Indagou Fraga assombrado. No hospital onde estamos. Com que fim? Ajudando os enfermeiros. E fazendo o quê? Sem sorrir, Jerônimo explicou simplesmente: aprendendo a ter paciência, você ficará durante algum tempo a espantar as moscas. Primeira parte, mensagem número 18 do livro A Vida Escreve, ditado pelo espírito Hilário Silva Avaldo Vieira. Título da mensagem: Deus e nós. Sebastião Lobo, estimado motorista, depois de afeiçoar-se ao Evangelho, fizera-se mais consagrada à oração. Clarividente, encontrava grande consolo na palavra de Eusébio, o instrutor espiritual que lhe dedicava incessante carinho. Entretanto, apesar de todos os votos que fazia, estava sempre a braços com dificuldades morais de vulto. Tomando o automóvel pela manhã, certa feita, afirmou: Deus está comigo. Deus está do meu lado. Deus me ajudará. Deus me dará as suas mãos. Mas, justamente nesse dia, Sebastião rixou com alguns colegas. Perdeu a calma, abusou da velocidade, foi multado, desentendeu-se fortemente com o posto fiscal. À noite, no instante das orações, sentia-se envergonhado. Como de outras vezes, Eusébio surgiu-lhe aos olhos e argumentou convincente. O pupilo errara com agravantes. Conhecia as próprias obrigações, cabia-lhe controlar-se, asserenar-se, pois que espírita algum pode, em boa consciência, ignorar o dever da humildade. Sebastião, contudo, insatisfeito consigo mesmo, disse em voz alta: Meu amigo, meu irmão, como proceder? Saí de casa, orando, buscando vigiar, e muitas vezes repeti hoje: Deus está ao meu lado. Deus me ajudará, Deus me dará suas mãos. Sim, sim, concordou Eusébio. Tudo está certo. Mas não se esqueça de que nós também precisamos estar com Deus e entregar as mãos a Ele, está bem? Sebastião gaguejou e acabou conformando-se. Está bem, disse Eusébio. Amanhã vamos começar tudo de novo. Primeira parte, mensagem número 19, do livro A Vida Escreve, ditado pelo espírito Hilário Silva Avaldo Vieira. Título da mensagem: Só cresce para baixo. Você tem a força de Deus nas mãos. Você não é homem para viver na obscuridade. Por que não montar gabinete próprio num dos melhores pontos da cidade a fim de atender ao povo? Você nasceu para melhor destino. Estejamos todos prósperos e poderemos naturalmente ajudar. Adelino de Carvalho, abnegado médium passista de Uberaba, em Minas,
começou a ouvir semelhantes frases de muitos amigos admiravelmente situados no círculo das finanças. E tantos elogios ouviu que passou a considerar intimamente a possibilidade de casa no centro urbano. Não precisava de grande mansão. Um palacete que não desse muito trabalho seria o bastante. Um lugar em que pudesse acolher as visitas com elegância e decência. Quando o plano se tornou amadurecido no pensamento, concentrou-se e pediu a opinião da esfera espiritual. Quem compareceu foi Antônio Logogrifo, excelente amigo desencarnado. Adelino expõe o projeto e roga parecer. Logogrifo, no entanto, passa a esclarecê-lo bondoso, que um médium, antes de tudo, precisa assistência moral, que não lhe convinha figurar uma situação que não tinha, que deveria permanecer num domicílio singelo, e que os amigos não podiam efetuar aquilo que somente a ele competia fazer. Mas, suspirou o médium contrariado, eu não posso aspirar à melhoria? Valorizar os meus interesses? Elevar-me socialmente? Pode sim, ditou o espírito amigo, mas não à custa de vãs aparências, e sim por seu próprio esforço, lutando, amando, servindo, batalhando em favor do bem. Então, crescer no mundo será sempre vaidade? Gemeu Carvalho triste. Não, Adelino. Obtemperou o companheiro. Não é bem isso. A vaidade tem consigo o progresso da cauda de cavalo. Como assim? E o amigo espiritual informou sorridente. Só cresce para baixo. Como quem acorda de um longo sono, Adelino sentiu estranho contentamento. Compreendeu então que na sua modesta casa já morava a felicidade, e chorando de alegria pôde apenas dizer: Deus lhe pague, meu irmão. Primeira parte, mensagem número 20, do livro A Vida Escreve, ditado pelo espírito Hilário Silva Avaldo Vieira. Título da mensagem: A Moratória. Vicente Cury, o empreiteiro de obras, amanheceu exasperado, enfermo, abatido, o corpo bombeara e a cabeça parecia-lhe um vaso em fogo. Justamente naquele dia, de noite, marcara o relógio, horário certo de se levantar. 4 operários esperavam-no para a necessária demolição do velho prédio que adquirira em bairro distante. Precisava satisfazer o serviço urgente em reconstrução diversas. Vira-se, porém, cansado e febril. Além disso, vomitava substância amarga. Tentara erguer-se inutilmente. A esposa dissera ser melhor chamar o médico. Vicente reagiu, obstinado. Carro de clínico à porta, alarme certo. Piorava a olhos vistos. A ideia do serviço marcado castigava-lhe o pensamento. Contrariava-se e, apesar do problema orgânico, preferiu ter viajado a demorar-se na cama. Dona Mercedes, a esposa, pede-lhe calma. É indispensável confiar na divina bondade. Às 9 horas, Cesário, um dos cooperadores, vem pedir providência. Atacando o serviço, ele e os companheiros assistiram ao inesperado. A casa velha, caindo aos pedaços, não aguentou o ataque das picaretas e ruíra de vez. Valmiro, o operário mais jovem, tivera os pés gravemente feridos, ficando impossibilitado para o trabalho. O empreiteiro agora não apenas gemia. Onde a providência divina que não me ajuda? Gritava ele frenético. Badalavam 10 horas. Entulhado de comprimidos, Vicente pede à esposa a injeção antitóxica guardada no armário. Era a última de pequena série que deixava incompleta.
Tanto tempo passara que Dona Mercedes julgou prudente comprar uma nova caixa em farmácia vizinha. Não temos, falara o moço de vendas, e acrescentou, agora é remédio raro. O enfermo, no entanto, não se conformava. Queria injeção, velha a si mesmo. Entretanto, buscando ajustá-la à agulha, Dona Mercedes viu-a cair no piso, perdendo-se o conteúdo. Vicente se enraiveceu, enquanto a mulher lhe falava na providência maior. Alguém lembrou o telefone para recurso a outra farmácia. O doente amuado recusou. Não queria mais a medicação. Mais tarde, porque sentisse dores nas costas, Dona Crescência, antiga enfermeira da vizinhança, falou em aplicação de ventosas. Vicente lembrou-se do avô, sob ventosas acima dos rins, e aceitou-as. Copos de vidro, algodão e fósforos foram trazidos ao quarto. Quando faziam a aplicação das ventosas, um algodão inflamado escapa das mãos da bondosa amiga. Comunica-se o fogo aos lençóis finos e Vicente é retirado pelas senhoras. Ultrapassa os limites do silêncio correto. Protesta indignado. Fala asneiras. Do colchão incendiado, porém, sai correndo enorme escorpião, mostrando o dardo em riste. Dona Mercedes entra em luta perseguindo o lacral que lhe foge ao chinelo e fala mais uma vez sobre o amparo divino. O marido lamenta-se desesperado, sente-se perseguido e reclama. Parece que urubus pousaram em mim. Quase à noite, embora melhor, mostra-se Vicente mais inquieto. Relaciona amarguras e prejuízos. Dona Mercedes pede o concurso de Souto, amigo da casa, para conduzi-lo ao templo espírita. Vicente precisa de socorro moral. Convencera-o a valer-se de passe de reconforto. Souto ao telefone promete colaborar e na hora certa surge sorrindo e está pronto. O enfermo toma-lhe o braço, mas talvez porque se movimentasse com lentidão, o ônibus esperado não espera por eles. Para um segundo e zarpa adiante. Era o que faltava, disse Vicente enervado. Não quer mais o passe. O amigo, entretanto, insiste. Dona Mercedes insiste. Tomam um táxi. Chegam ao templo indicado, alcançando o recinto no momento em que iam cerrar a porta. São os últimos. Antes deles, porém, um moço pálido entra à pressa e roga ao diretor da reunião, em voz alta, uma oração pelas vítimas de um desastre ocorrido momentos antes. O ônibus que Vicente perdera capotara em local próximo. Fora feito o balanço. 4 mortos e 10 feridos. Iniciava-se a prece de abertura. Por não poder conversar, pensa Dona Mercedes mais uma vez no infinito amor de Deus. E com efeito, no momento do passe, o irmão Luiz, orientador espiritual das tarefas em curso, incorpora-se em Dona Cristina, a médium habitual, e diz a Vicente alarmado: meu amigo, não reclame. Por 4 vezes hoje rebelou-se você contra a providência divina, ao passo que a divina providência o arrebatou às garras da morte por 4 vezes. Sua ficha de espírito devedor marcava para hoje a desencarnação rude e violenta. Você esteve à bica de ser esmagado pelo prédio que veio a cair, de ser envenenado pela ampola que trazia líquido alterado, de ser picado pelo escorpião que o seguira no próprio leito, e de ser estrangulado na engrenagem do coletivo menos feliz. Entretanto, Vicente, em atenção aos seus gestos de caridade, amigos espirituais do caminho advogaram-lhe a causa. Você mereceu um amparo, na lei,
como alguém que consegue moratória no banco. Volte para casa e descanse a cabeça teimosa. O socorro de Deus nem sempre tem a forma de flor ou a rutilância da luz. Volte e agradeça os contratempos e desabores do dia. Serenidade é o remédio em cada remédio. Vicente enxugou os olhos úmidos. Terminada a sessão, regressou a casa tranquilo. Reconciliara-se consigo mesmo, tornando ao leito, que recebia agora por bênção doce e reconfortante. Planeou satisfeito a renovação de sua vida.